lendo uma Bíblia, acho que não lembro no meu tempo aqui, do nosso tempo, mas alguns obreiros, e o Paulo Moraes, Paulo Melo, passando ali, velhinho, usando uma muleta, é isso? Mas todas as vezes que eu me lembro de Paulo, eu me lembro de uma cena que gostou muito, Paulo. A gente não pode esquecer o bem que alguém nos faz. A gente tem uma tendência natural de esquecer o bem e lembrar do mal. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos muita facilidade de lembrar as coisas ruins que as pessoas nos fazem. Mas é bom quando a gente consegue esquecer as coisas ruins e lembrar das coisas boas que as pessoas fazem. Lembrando das coisas boas, com certeza a gente está fazendo bem aos outros e bem especialmente a nós mesmos. É isso? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, pastor Francisco, irmã Francisca, pastora Francisca, e a todos vocês por este privilégio de estar com vocês hoje. Mas eu vou me ater aqui na palavra de Deus, no texto que vocês escolheram como tema desta confraternização, desta festa. Porém, antes que eu me esqueça algum parente aqui, parabenizar também por esse bonito tempo, viu, pastor? Os parabéns, sinceramente, os parabéns mesmo, ficou muito bonito. Era o que a igreja dessa tua almejava, um templo dessa natureza. É claro que todos nós tivemos aqui um templo que valeu muito, construído pelo pastor Joaquim Lopes, e com seus esforços, pastor Joaquim, a Tereza, que construíram aquilo, e quando a irmã Tereza contava como eles construíram aquilo, carregando tijolos, carrinho de mão, passando fome e necessidade, a gente tem que agradecer tudo, né? Serviu por um bom tempo, mas a própria Deus dá hoje a vocês algo melhor que condiz com a época que nós estamos vivendo. Mas, então Deus abençoe, os parabéns, muito bonito. Mas o texto que vocês escolheram está no capítulo 3 do livro de Josué. Se vocês me permitem, aproveito a leitura aqui, mas eu farei uma vez mais. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca do conselho do Senhor nosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 1000 côvados, aliás, 2000 côvados, e não vos achegareis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quero ler um versículo apenas aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, capítulo 10 do livro de Hebreus. Abra a nossa Bíblia, se podem. Capítulo 10, do verso 22 a seguir, diz assim: cheguemos com verdadeiro coração de quem queira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Meus queridos,
Esse texto que vocês escolheram, e com certeza com oração, para este momento, para esta confraternização, para este congresso de nossas irmãs, é o cumprimento de uma profecia que Deus a Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando escrito está da seguinte maneira, capítulo 12 do livro do Gênesis. Abra a vossa Bíblia, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoareis e te abençoarem, amaldiçoareis e te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus repete isto no capítulo 15 do livro do Gênesis, que Deus daria um filho a Abraão e as promessas de possuir a terra prometida. Esta promessa veio ao Senhor, ele repete a Isaac. Quando Isaac nasce, Deus repete essas promessas a Isaac. E posteriormente a Jacó. Deus promete também a Jacó essas mesmas promessas. E agora, no livro de Josué, portanto, 500 anos depois, quando Deus faz a promessa a Abraão, até aqui, na posse, na entrada da terra prometida, tem um período de 500 anos. Porque a promessa feita a Abraão não era promessa feita ao indivíduo, mas era uma promessa feita à nação, que não é diferente de hoje. As promessas de Deus ligadas à eternidade não é feita ao Emmanuel, é feita à igreja do Senhor Jesus. A igreja é como uma embarcação que sai de um porto e atravessa um grande oceano, um grande mar, para chegar do outro lado em um outro porto. E se salvam aqueles que não saltam da embarcação. Se porventura você, nessa viagem por alto mar, saltar do barco, você morre afogado, mas o barco continua viajando e vai chegar no porto seguro. As promessas de Deus, elas são feitas com relação à eternidade, feitas para a igreja do Senhor. Hoje nós vivemos em uma época um pouco difícil, de um grupo de pessoas chamados desigrejados. Por acaso, eu passei na rua aqui da cidade hoje e vi um cidadão pregando ali na rua, falando contra a igreja, contra os pastores que convocaram os crentes para ir na igreja, dizendo que estava tudo errado. Então hoje existe uma influência chamada influência dos desigrejados. É aqueles que são contra o pastor da igreja, é contra a instituição chamada igreja, é contra a ceia do Senhor, é contra a comunhão dos santos, e dizem que eles podem ser crentes e ir para o céu sozinho na casa deles, independente da igreja do Senhor Jesus. Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, e no capítulo dele, diz que a igreja é um corpo, e este corpo tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, e como membresia os seus membros, o membro que forma o corpo. Paulo disse que o corpo não é só sem os membros, o corpo só existe com os membros, mas os membros só existem com o corpo. Não dá para fazer uma dissociação do corpo com os membros. Por exemplo, se eu amputar um dedinho meu, por menor que seja, ele morre, mas o meu corpo continua vivendo. Significa que alguém que se desliga da igreja do Senhor vai morrer, mas a igreja continua viva para a glória do precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus faz esta promessa a Abraão de constituir uma nação, far-te-ei uma grande nação, far-te-ei um grande povo.
abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção de Deus na minha, a bênção de Deus na sua vida não depende da vontade de alguém. Queira alguém ou não queira, é Deus que nos abençoa. A bênção ela é canalizada pelo próprio Deus. Então não importa que alguém possa nos amaldiçoar, se Deus está conosco, nós somos abençoados. Bendito seja o nome do Senhor. Foram as palavras do profeta Balaão, quando ele disse para o Balaque que não podia amaldiçoar esse povo, porque contra este povo não vale encantamento. E ele disse: como amaldiçoar um povo quando no meio deles existe alarido de um rei? Aqui há alarido de um rei. Todas as vezes que nós ouvimos um irmão da glória a Deus, todas as vezes que nós ouvimos um coral com os seus louvar ao Senhor, é o alarido do rei. O rei está presente, e quando o rei está presente, não cabe, não há espaço para a maldição deste povo. Bendito seja o precioso nome de nosso Senhor. Então, há 500 anos passados, Deus faz a promessa, e agora Deus cumpre a promessa na vida de Josué. É muito interessante, meus irmãos, porque quando nós lemos as promessas de Deus feitas a Abraão, Abraão não viu cumprir as promessas, morreu sem ver as promessas cumpridas. Isaac não viu cumprir as promessas, morreu sem ver as promessas cumpridas. Jacó não viu cumprir as promessas, morreu sem ver as promessas cumpridas. Os 12 patriarcas não viram cumprir as promessas, morreram sem ver as promessas cumprir. Mas Deus cumpriu as promessas. Deus cumpriu as suas promessas. E o texto sagrado no livro de Hebreus diz que todos eles não viram cumprir, mas viram de longe e abraçaram e creram nas promessas de Deus para a vida do seu povo. Agora, depois de 500 anos antes desse acontecimento, Deus resolve tirar os filhos de Israel que estava cativo no Egito. Ficaram um período de 430 anos no Egito, cativo. E depois de 430 anos, Deus usa Moisés e tira o povo do Egito para conduzi-los à terra prometida. E logo a travessia do Mar Vermelho, que todos nós conhecemos, ou comumente chamado de Mar de Juncos, eles atravessam o Mar Vermelho e iniciam uma caminhada no deserto. Um deserto que durou 40 anos de caminhada. Esse deserto poderia ter sido feito por 15 dias, pois lendo as histórias bíblicas nós vamos perceber que apenas com 3 meses de viagem os filhos de Israel já estavam se deparando nas margens das terras prometidas. Mas o texto sagrado diz que em razão da incredulidade dos espias, eles se obrigaram a ficar caminhando no deserto por um período de 40 anos. E eles ficaram 40 anos. O período do deserto foi um período que Deus usou para tirar o Egito do povo, porque Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito deles. Eles saíram com o Egito dentro deles, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos aculturar, de nos familiarizar com as circunstâncias que nos cercam. Se nós não tivermos a graça de Deus, o ambiente nos contamina. Há aqueles que dizem que nós somos fruto do ambiente, ainda que eu não concordo com isso, que nós somos fruto do ambiente, mas há aquelas pessoas que dizem que nós somos fruto do ambiente. Por exemplo, se você morar numa comunidade de favela, de pessoas marginalizadas, há uma possibilidade, segundo os pensadores, de você ser uma pessoa marginalizada, mas é diferente, porque em favelas, comunidades muito difíceis, há crente salvo, redimido pelo sangue de Jesus, e não se contamina, porque o crente salvo, ele não se contamina com o mundo,
A geração que desceu para o Egito havia morrido todos. Era uma nova geração. Outras gerações, praticamente 5 gerações depois da geração que desceu para o Egito, e eles acabaram se culturando com os egípcios, se familiarizando com a cultura dos egípcios, e quando eles saíram lá do Egito, não trouxeram somente a cultura, as práticas, mas muitos egípcios acompanharam. E isso trouxe um problema para eles. Quando nós vamos olhar no capítulo 11 de Números, 11, 12, 13, nós vamos perceber que o problema dos israelitas era os egípcios que estavam entre eles. Mas os 40 anos de deserto foi para tirar o Egito deles, foi para prepará-los para a terra prometida. Agora é muito interessante, meus irmãos, que quando eles estão agora margeando pela segunda vez eles estão margeando a terra prometida. Agora em Sitim, bem em frente à cidade de Jericó, que foi a primeira cidade em que eles tomaram posse, atravessaram o Jordão. Eles pararam, pousaram ali naquele local, e ali Moisés morreu. Está aos pés do Monte Nebo, onde Moisés se despede do povo e morre, e Deus faz o seu sepultamento. E logo que Deus sepulta Moisés, Deus chama Josué, e Josué assume o comando do povo. E qual era a missão de Josué? Fazer o povo entrar na terra prometida. Pastor Aparecido, eu sei que o nosso trabalho como pastor e os demais pastores que aqui estão não é uma coisa tão simples, mas nós temos um dever e uma obrigação de fazer o povo entrar na terra prometida. É árduo, mas nós estamos aqui para dizer a vocês: nós vamos entrar na terra prometida. Quem crê nisso, levanta a sua mão para o céu. Nós entraremos na terra prometida. Bendito seja o nome do Senhor. E o papel de Josué era agora fazer, substituir Moisés, fazer o povo entrar na terra prometida. Deus recomenda isso para Josué. E eles agora lá, às margens do Jordão, lá em Sitim, nas terras dos Moabitas, Deus disse para Josué: prepara o povo, santifica o povo, porque eu vou fazer maravilha no meio de vós. Muito interessante, quando o Senhor Deus chama Josué e pede para que os anciãos passem no meio do povo. Portanto, de cada tribo, 12 tribos, cada tribo um ancião, passe no meio do povo, dizendo ao povo que eles se preparassem para a travessia do Jordão, porque os sacerdotes iam colocar a arca sobre os ombros, e eles iam caminhar, e o povo teria que caminhar em direção à arca. A arca é a presença de Deus em nossas vidas. O crente fiel, ele tem Deus como sua direção, ele tem Deus como seu referencial. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 12, ele disse: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que dá diretriz, o que é a bússola da nossa caminhada, irmãos, não é o que o mundo propõe, mas é o que o Senhor Deus nos propõe através de sua palavra, através da palavra do Senhor. O povo é preparado para que no período de 3 dias eles estivessem prontos para atravessar o Jordão. Agora, interessante é o tema de vocês, que Josué chegou para o povo e disse: santificar. A princípio, o verbo santificar indica separar-se. É aquilo que a minha esposa até falou aqui: separar-se para Deus. Mas aqui nesse texto, o verbo santificar não significa só separar-se para Deus. Aqui nesse texto, o verbo santificar significa tomar banho, trocar de roupa, tirar as escórias, limpar a sujeira do deserto, renovar
os seus sapatos, limparam os seus sapatos, porque vocês vão entrar na terra prometida. Em resumo, o que é que o Senhor está dizendo por boca de Josué? Vocês vão deixar o deserto para trás, vocês vão deixar o mundo para trás, vocês vão deixar as práticas do deserto. 40 anos, você já pensou que é 40 anos no deserto? Escuta eu dizer uma coisa para os irmãos: os judeus não tinham muita prática de tomar banho. O judeu não tomava banho como nós tomamos. Aliás, salve melhor juízo, o país que toma mais banho no mundo é o Brasil. O Brasil é um país que toma mais banho no mundo. É bem possível que algum de vocês hoje aqui já tomou 2, 3 banhos. Não é isso? Toma banho quando levanta, toma banho para almoçar, toma banho e vai assim por diante, tomando banho. Os judeus, da velha dispensação, não tinham muito hábito de tomar banho. É bem por isso que o sacrifício teria que ser feito com perfume, com incenso. Qual era a razão do incenso dentro do tabernáculo? Para suprir o mau cheiro, para tirar o mau cheiro, porque o mau cheiro era terrível. Se alguém aqui já foi em Israel, não sei se vocês foram em Israel, alguém, e já entrou lá no templo do Belém, templo chamado Templo do Belém, onde considerado templo onde Jesus nasceu, não se sabe bem, mas é o templo onde Jesus nasceu. Lá é um mau cheiro terrível, porque as pessoas não tomam muito banho, aquele cheiro de suor, então fica queimando incenso o tempo todo, para que você não perceba o mau cheiro das pessoas. Não vou citar nome de país nenhum aqui, mas tem país do mundo que você vai, se você não usar perfume, você não consegue ficar perto das pessoas. Não vou citar nome de país nenhum aqui, e é país de primeiro mundo. Se você não usar perfume, até a gente diz que o melhor perfume do mundo vem de tal lugar. Não é isso? Por quê? Porque as pessoas não tomam muito banho. Carência de água. Não é nem que eles não gostam de tomar banho. Não é todo o país do mundo que tem água como nós temos. Vocês aqui nessa turma têm água em abundância. Aqui vocês podem tomar banho à vontade, mas tem local que não pode. Vocês imaginam lá no sertão do Ceará. Não é isso? Vocês imaginam na África que não tem água. Vocês imaginam em países que não tem água. As pessoas não têm tudo de tomar banho. Vocês imaginam 40 anos no deserto? 40 anos no deserto, ainda que a rocha que mandou água para os filhos de Israel acompanhava Israel, um dos maiores milagres da Bíblia. Ainda que alguém diz que isso é apenas alegoria, mas eu creio na realidade, porque a Bíblia Sagrada diz que em 3 lugares diferentes a rocha jorrou água. Então Paulo, dizendo aos Coríntios, capítulo 10 da sua primeira carta, ele disse: a rocha os seguia no deserto. Aonde ele chegava, a rocha estava junto. Ele mudava, a rocha estava junto. A rocha é o tipo de Cristo. Aonde você vai, Cristo está junto. Aonde você vai, Jesus está com você, meu irmão. Você nunca está só. Você pode glorificar a Jesus por isso. Então, santificar aqui não é isso. Tomar banho, lavar as roupas que podia, roupa para trocar, que também era muito difícil. Vocês sabem muito bem que em Israel, especialmente na velha dispensação, quem tinha um parelho de roupa tinha muita roupa. Tinha muita roupa. Aqui no Brasil, no passado, foi assim. Eu conheci pastor, que foi pastor da nossa igreja, que quando ele precisava lavar a roupa dele de ir no culto, ele tinha que deitar na cama, cobrir de lençol, e a mulher lavar a roupa porque não tinha roupa para vestir. Eu conheci gente assim na Assembleia de Deus no passado. Hoje nós estamos andando de carro novos, carro bonito, mas não foi assim que andou os nossos pastores, não foi assim que andou aqueles que começaram a nossa igreja no Brasil. Não foi assim. Temos vícios. Então isso aqui viu uma purificação total. Teria que lavar a roupa, teria que lavar os pés, teria que tomar banho, viu? Teria que purificar-se, inclusive a boca, teria que lavar a boca. Essa cultura passou para os judeus de tal maneira que os judeus, quando iam alimentar, eles tomavam banho várias vezes. A Bíblia diz que lavar as mãos, mas não era só as mãos, eles lavavam os braços, eles lavavam o rosto, eles lavavam os jarros, levavam as vasilhas para poder se alimentar. E muitas vezes eles estavam alimentando-se, eles paravam de alimentar e tomavam banho outra vez, porque os judeus aprenderam a cultura que
sujeira é sinônimo de pecado. É por isso que o cristão, quando vem para Jesus, pastor Francisco, antes de ser crente, ele é um mulambeiro terrível. Mas quando ele aceita Jesus, logo ele compra um terninho de 5 horas. Ele vem bonito para a casa de Deus, porque o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa vida. Então Israel, a nação de Israel, para entrar na terra prometida, precisava deixar o deserto para trás, precisava deixar o Egito para trás. Lamentavelmente eu falo isso com dor no coração, lamentavelmente que eu falo isso aqui, mas hoje nós temos muitas instituições religiosas no mundo e no Brasil, que as pessoas vêm para o Evangelho e não mudam. Alguns ficam até pior do que antes, traz toda a imundícia lá de fora, e quando chega aqui o pastor tem que engolir tudo, porque se o pastor falar alguma coisa contra, ele é processado. É uma situação difícil, é o mundo querendo entrar na terra prometida, mas para entrar na terra prometida, toma banho, se limpa, se santifica, santificados. O Senhor ia fazer maravilha no meio do povo. Ele disse: eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Mas a condição para fazer maravilha era santificar. A condição para que houvesse maravilha era santificação. O tema de vocês, todos nós queremos Deus. Vou perguntar, posso perguntar isso? Quem é que é Deus? Levanta a mão para o Senhor. Quem é que é meu Senhor fazer maravilha na sua família? Levanta as duas mãos. Agora eu perguntei: quem é que quer santificar? Quem é que quer santificar? A condição para que haja maravilha é a santificação. É deixar o mundo, é deixar o Egito, é deixar o deserto e abraçar a Cristo como Salvador da sua alma. Essa é a condição. Eu vou fazer para nós vamos rapidamente. Que era essa maravilha que Deus ia fazer no meio dos filhos de Israel? Todos nós sabemos. Ela travessia o Jordão. O Jordão estava transbordando. As riboceiras estavam cheias. Diz o texto sagrado que durante os 3 dias Israel já marchando o Jordão. Eles viram o Jordão transbordando. Eu tive a oportunidade de ir lá no lugar que eles atravessaram. É uma ribanceira, um despenhadeiro. E ali o Jordão estava transbordando. Mas Deus ia fazer o povo atravessar o Jordão a pés enxutos. Assim como ele fez com Moisés quando saiu do Egito, ele iria repetir esse milagre na vida dos filhos de Israel. Os milagres do passado se repetem. Às vezes a gente diz na igreja: por que não faz mais hoje? Não faz porque você não quer, porque eu não quero, porque não tem espaço. Mas os milagres se repetem. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, então, após a santificação, eles teriam que marchar em direção ao Jordão. Os sacerdotes, 4 deles, colocariam a arca sobre os seus ombros, porque a arca só podia ser carregada sobre os ombros do sacerdote, e eles teriam que ir. Agora escute só: a Bíblia Sagrada diz que o Jordão estava transbordando, e quando a planta do pé do sacerdote tocasse na água, o Jordão abriria. Eu não sei nadar, eu tenho dificuldade com água. Eu morei aqui na região de Araçatuba por 8 anos. E muitos de vocês aqui me convidaram para pescar. Eu e meu amigo, para mais. Eu caí no rio, não sei sair de lá. Não é isso? Sei lá se o irmão daquele me convidar para pescar e quer ver eu morrer lá, não vou nada. Não vou. E eu pergunto para vocês: a graça, a coragem e a fé do sacerdote que colocou o pé no Jordão. Todos nós queremos ser obreiro, até porque é bonito sentar nessas cadeiras.
Eu quero saber quem é que tem coragem de colocar o pé no Jordão. Eu quero saber quem é que tem a coragem de ir na frente e colocar a boca no pé no Jordão. Porque é uma ação da parte de Deus. Mas Deus quer reagir à sua ação. Quando você coloca o pé, o Jordão abre. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Deus quer fazer milagre, mas depende da sua ação. Coloca o pé, use o Senhor, tenha fé, creia que Ele vai fazer milagre ainda hoje na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto sagrado diz que Deus recomendou: os sacerdotes vão colocar os pés, vocês vão ficar 2.000 côvados, cerca de 1.000 metros, à distância dos sacerdotes, para que vocês não percam a visão da arca, porque a arca é que vai dar as diretrizes por onde vocês vão passar, porque esse caminho por onde vocês vão passar, vocês nunca passaram antes, então vocês têm que seguir a direção da arca. E posso dizer, a arca representa Deus naquele momento, ela é representante legal de Deus naquele momento. Então a nossa direção vem de Deus e através da sua palavra. Aqui está a palavra que dirige as nossas vidas. Nós não vivemos por achismo, por aquilo que alguém pensa, mas nós vivemos pela palavra. É a palavra de Deus que dirige as nossas vidas. Vocês vão ficar 2.000 côvados à distância, e o Jordão transbordando, e os sacerdotes vão entrar. Quando os sacerdotes entrarem no Jordão, a água vai parar. A Bíblia diz que fez um montão de água. Que maravilha, irmãos. Contrariou a lei da física. Irmãos, contrariou a lei da física, que foi numa ribanceira. A água de baixo continuou, a de cima foi fazendo um montão, enquanto os filhos de Israel não atravessaram e o sacerdote não saiu. A água não voltou seu curso natural. É um milagre, é uma maravilha que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer o impossível na nossa vida. Mas tem outra coisa interessante que eu vou caminhar para encerrar. O Senhor Deus disse assim para os sacerdotes: escolha 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo, e cada um deles vai pegar uma pedra no meio do Jordão e vai levar para a vossa tenda, depois do Jordão, e lá vocês vão construir um altar, um montão de pedra, um altar, porque os vossos filhos no futuro não vão saber o que está acontecendo com vocês. E quando eles perguntarem para vocês por que esse montão de pedra, vocês vão dizer: um dia o Senhor abriu o Jordão e nós passamos por pés enxutos. Isso aqui é o sinal do milagre que Deus fez em nossa vida. Eu poderia tomar um tempo aqui, mas não vou fazer isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Que o futuro dos nossos filhos depende de nós. O futuro dos nossos filhos não depende da universidade, não depende da faculdade, não depende dos formadores de opiniões. O futuro dos nossos filhos depende de você. É você que vai dizer o que Deus já fez na sua vida. O futuro dos nossos filhos e todas as nossas vidas. Mas interessante que o Senhor Deus disse assim: também, onde estiver os pés do sacerdote, vocês também pegam 12 pedras e fazem um montão de pedra lá dentro do Jordão. Negócio meio contraditório, porque o Senhor Deus disse assim: depois que vocês saírem, o Jordão vai voltar ao seu curso normal e as pedras vão ficar embaixo das águas. 12 pedras lá fora que fez um altar, 12 pedras aqui dentro fez um outro altar, e esse altar vai ser coberto com as águas do Jordão. As águas vão cobrir. Aqui é isso. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus vai apagar o seu passado. Deus vai criar um novo tempo na sua vida. Deus vai criar uma nova história na sua vida. Deus vai criar uma nova história na sua família. Você vai entrar na terra prometida e não vai lembrar do Egito. Você não vai ter saudade do Egito. Você não vai ter saudade do deserto, nem sequer da multiplicação de pão lá no deserto, nem sequer das codornizes
Tem muita gente nas nossas igrejas hoje sofrendo. Você tem psicólogo aqui, você tem psiquiatra, sabe como vou falar. A enfermidade que mais atinge a sociedade hoje no mundo é a enfermidade emocional. Está ligado ao psíquico, que é chamado de psicossomático. É uma somatória de problemas. Então, o que mais, a medicina que mais está se desenvolvendo no mundo hoje está ligada à psiquiatria, à psicologia, à psicanálise. Não sei aqui na nossa turma, mas em São José dos Campos, você marcar uma consulta com um psiquiatra, você espera 7, 8 meses no banco, porque não tem vaga. É fila. Fila para ir no psiquiatra. Porque as pessoas estão doentes. A sociedade está doente. A televisão está deixando a sociedade doente. A rede social está deixando a sociedade doente e desfrente. Doente. O número elevado de informação está trazendo desinformação. Muita informação traz desinformação. Está trazendo desinformação. As pessoas estão doentes. E o que tem nas nossas igrejas, pessoas carregando um fardo pesado, que vem para a igreja se arrastando por problemas de coisa que aconteceu lá atrás, lá no passado. O Senhor está dizendo assim: eu vou fazer um altar dentro do Jordão. E o Jordão vai tampar o seu passado. O Jordão vai cobrir a sua história negra, a sua história ruim, a sua história de lágrimas, de sofrimento. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para você hoje. Deus quer construir uma nova história na sua casa. Deus quer construir uma nova história na sua família. Abra o seu coração nesta festa das irmãs aqui no Francisca, que vocês escolheram esse tema, com certeza, coração, pastor Aparecido. Deus está abrindo o Jordão desta cidade. Deus está abrindo o Jordão dessa igreja. Deus está abrindo o Jordão dos corações. E você não vai atravessar. Você não vai atravessar. E será um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você nesta noite. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Olhe para frente, meu irmão. Olhe para frente, minha irmã. Se Deus quisesse que você ficasse olhando para o passado, Ele tinha colocado um olho na sua nuca. Ele não pôs. Ele pôs olhar para você, olhar para frente. Olha para frente. Ah, o Senhor quer fazer uma maravilha. Tem um ramo da psicologia, os psicólogos aqui que me perdoem, tem um ramo da psicologia e dos direitos humanos e dos estudiosos do comportamento humano, que eles querem justificar todas as mazelas do ser humano. Por exemplo, aqui, os presidiários que estão lá presos não têm culpa de nada. Tem culpa alguém do passado, os pais deles. É certo que a gente entende que alguns pais têm culpa dele. Não é isso? Os estupradores não têm culpa de nada. Eles foram abusados no passado, tiveram alguns desprazeres no passado, porque tiveram no passado, eles carregam agora. E com isso, eles passam a ser os bonzinhos lá dentro do presídio, e nós que estamos aqui fora aqui não prestamos. Nós que estamos aqui é que não prestamos. Compreendo perfeitamente que o mundo pode pregar isso, mas a igreja não. A Bíblia diz: os teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou jogar no mar do esquecimento. Eis que eu faço nova todas as coisas. Deus quer criar nova coisa no seu coração. Abra sua alma nesta noite. Abra o seu coração nesta noite. E diga: Senhor, eu quero viver novos tempos. Eu quero viver novos tempos. Eu quero viver tempo de maravilha, tempo de alegria.
basta vocês terem um tempo bonito como vocês têm. Não basta vocês terem uma construção bonita como vocês têm. Se em vocês não existe novo tempo. Viu, irmãos? É em nós que tem que estar um novo tempo. É em nós, é dentro de nós. É nós que temos que entrar aqui nesta casa, adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando, porque em nós existe o novo Espírito, o Espírito que adora o nome do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado. Ficamos em pé para adorarmos ao Senhor Jesus por determinação do nosso pastor. Eu quero orar por você. Você que de repente está passando por uma necessidade dessa natureza, um problema dessa natureza. Deus está dizendo: troca de roupa, toma um banho, deixa eu passar e vem que eu vou fazer maravilha na sua vida.